This call is now being recorded. This call is now being recorded. Boa tarde, primeiro ano. Good afternoon. Essa é a nossa 10ª aula do WhatsApp 1, ok? Vimos até agora, o pessoal começou a chegar. Vimos até agora muitos gêneros textuais que aparecem no Enem, né? Relembrando, na nossa 10ª aula, eu estou mostrando 10 gêneros textuais diferentes, tá? Como vocês sabem, a prova de inglês do Enem, a prova de idiomas do Enem, ele não tem 10 tipos de gêneros textuais. Rapaz, eu tinha a impressão de que tinha entrado alguém estranho aqui, mas não. Ele não tem 10 gêneros textuais. Tá? São cinco em cada prova. São 5 em cada prova, e tem alguns que são figurinhas carimbadas, como é o caso de charge, eu vou remover uma pessoa aqui, tá? Que entrou com o perfil aqui, eu autorizei, mas pelo que eu li do perfil aqui, tá equivocado. Não é ninguém que pertence aqui, não. Por favor, quem for entrar para assistir a aula, entre com o e-mail do Enova, tá certo? Pronto. Mesmo tendo umas fotos meio diferentonas, mas entre com o e-mail do Enova, porque esse negócio de entrar com nomezinho diferente, mesmo que esteja no grupo, desde o início a gente está fazendo só com o e-mail Enova. Então, como eu dizendo a vocês, eu estou indo mostrar o 10º gênero textual diferente, e deixando bem claro, existem muitos outros, tá? Por exemplo, existe o gênero textual piada e anedota, que já apareceu em uma Enem, logo eu não vi vantagem em apresentá-lo para vocês. Eu estou mostrando aqueles que têm a maior incidência, ou seja, aqueles que mais apareceram nas provas do Enem nesses, acho que 21, 22 anos de prova, tá certo? Então, hoje é a nossa 10ª aula, nossa última aula desse módulo, tá? Ele será encerrado hoje, as tarefas ficarão aí mais uma semana para que vocês possam fazer. Lembrando, cada tarefa tem um valor diferente, tem um peso, porque algumas tinham 4 questões, 5 questões, 6 questões, de acordo com o tamanho de texto, de acordo mais ou menos o tempo que vocês fossem gastar para fazer. E conforme vocês forem fazendo, ou conforme vocês foram fazendo, foi sendo atribuído o valor. Então, semana 1, biografia, tinha 4 questões, você acertou... João Meira. E aí, o que, João? Bom, a primeira semana de biografia tinha 4 questões, vocês acertaram 3. Então, ao final, depois agora da 10ª, eu vou somar a quantidade de questões oferecidas, tá? A quantidade de questões oferecidas, e vou ver a quantidade de acertos. Aquele mesmo esquema, de 0 a 10, digamos que eu tenho oferecido para vocês uma média de 5 questões por semana, então são 50 questões, tá? 10 semanas, 50 questões. Dessas 50 questões, você acertou 25. Ok, aproveitamento 50%, média 5. Aproveitei 30 questões, aproveitamento maior, média... The Bluetooth device is ready to pair. João Meira entrou agora, abriu um som estranho aí, eu não entendi o que foi. Tá complicado hoje, viu? Então, assim, a nota de vocês vai ser atribuída de acordo com a quantidade de tarefas, ok? E a quantidade de acertos nas tarefas.
Como eu disse a vocês, hoje é a 10ª semana, a última aula desse módulo, e existe a previsão de voltarmos antes do final do ano para fazer mais 10 semanas, né? E assim finalizar a matéria WhatsApp para vocês nesse ano de 2021, ok? Vamos agora, eu vou projetar agora uma janelinha aqui, Pedro Nascimento chegando. Eu vou projetar a janela na nossa apresentação de slides. Vai chegar aí para vocês. Isso, chegou. Deixa eu colocar no modo para a exibição para ficar maior. Bom, é isso aí. Práticas integradoras 1, WhatsApp, né? Colecionador de Getúlio Vargas e tal. Artigo de opinião. Esse é o gênero textual que a gente vai conhecer hoje, tá certo? O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo, exatamente pelo fato de ter a opinião de quem escreve. Breve, viu, Felipe? Breve, viu? Gente, eu não estou entendendo. Tem um tal de Ricardo Solares aqui e eu vou começar a remover essa galera, tá? Eu estou avisando aqui, ele já não aparece mais aqui na minha lista, mas eu vou remover porque tá meio estranho isso aqui, tá meio... Tem alguns alunos aqui que eu estou reconhecendo pelo nome e tal, mas algumas pessoas estão aparecendo aqui, tá meio estranho. Mas tudo certo, vamos lá. O artigo de opinião, ele pertence ao gênero, ele pertence ao tipo argumentativo. Tem gente me chamando aqui no WhatsApp, mas não dá para responder agora, né, queridão? Não dá para responder agora. A pessoa está perguntando para acessar. Eu vou responder depois. Vou responder depois. Então, assim, vamos começar de novo. O artigo de opinião é um gênero textual que pertence ao tipo argumentativo, exatamente porque é de opinião. Então, você precisa argumentar. E tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, ou seja, do locutor do texto, quem está escrevendo, acerca de um assunto relevante socialmente. Tá? Por isso, é artigo de opinião. Poderia ser só um artigo, onde você entra só com informações técnicas, o que você buscou e confirmou em algum lugar, mas não expressa nenhuma opinião. No caso desse artigo de opinião especificamente, você expressa a opinião. Logo, ele pertence ao gênero, ao tipo argumentativo. Circula, em especial, em jornais, revistas e sites da internet, e podem tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Bom, o artigo comum você só apresenta a tese e os resultados dos experimentos daquilo que foi comprovado. No artigo de opinião, você, além de fazer isso, você também comenta e expressa a sua opinião a respeito do que está sendo feito. Tá? E como diz aí, ele é muito comum em jornais, revistas e sites da internet. Esses sites são sites jornalísticos, ok? Características do artigo de opinião. O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos. Ou seja, você vai opinar e vai sustentar aquilo que você está dizendo. Se você diz que é bom, você vai sustentar que é bom com seus argumentos. Se você diz que é ruim, você vai dizer que você vai sustentar que é ruim através de seus argumentos. Argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, né, na maioria das vezes. Para escrever um bom texto, o autor deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários de seus
de seu interlocutor, utilizando-se da contra-argumentação. Isso é interessante. Se eu estou escrevendo e opinando a respeito de alguma coisa, eu preciso meio que prever o que as pessoas podem questionar do que eu estou dizendo. E esse pensamento vai me fazer entrar com a contra-argumentação, ou seja, eu apresento o argumento e apresento uma contra-argumentação justificando aquele argumento que eu estou utilizando. Exatamente para que, se a pessoa, no momento da leitura, comece a duvidar, comece a se questionar a respeito do que eu disse, logo em seguida vem os meus contra-argumentos para que a pessoa possa tirar as dúvidas, né? Ou eliminar aqueles questionamentos que ela começou a fazer. É como se você fosse responder uma pergunta a alguém e você já responde a pergunta justificando, dando várias justificativas para aquilo que você está fazendo ou dizendo. É para evitar que a pessoa tenha a possibilidade de argumentar com você, né? De debater. Então, para evitar esse debate, estrutura de um artigo de opinião. Embora cada articulista, né, a pessoa que está escrevendo o artigo, possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos composicionais. Bom, vamos ver aqui quais são os elementos. Introdução. O artigo de opinião ele precisa de uma introdução, que é onde você vai contextualizar a questão, ou seja, você vai apresentar a questão, o problema que você gostaria de discutir. Maria Eduarda chegou agora. Uma vez que você usou lá 1, 2 parágrafos para fazer a introdução, normalmente é um só. Mas a partir do momento que você usou um parágrafo ou 2 para fazer a introdução, para dizer a respeito do que você apresentar, o tema do que você vai desenvolver, beleza, João. João está dizendo que o celular dele descarregou, aí teve que botar para carregar. Beleza, mas agora está on, né? Agora está tudo correto. É que saiu um som estranho, parecia que, bom, sei lá, não sei nem explicar direito o que era. Então, uma vez feita a introdução, o articulista, aquele que escreve o artigo, ele vai partir para o desenvolvimento. E o que temos no desenvolvimento? A explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e contra-argumentos. Então, eu vou dizer se eu sou a favor ou contra, se eu estou... Ô, Ricardo, eu não estou entendendo não estou entendendo essa participação sua, não sei em que isso aí pode fazer alguma diferença para você. Eu peço a você, se você não for aluno, você possa deixar a sala, ok? Essa sala é exatamente para alunos, não sei, eu coloquei o link somente lá no grupo, creio eu que você é aluno, mas não estou entendendo esse questionamento seu durante a aula. Isso está realmente atrapalhando um pouco, ok? Então, no desenvolvimento do artigo de opinião, você vai primeiro se posicionar a respeito do tema. Então, por exemplo, lá na introdução, vamos pegar um tema polêmico aqui. Lá na introdução você falou que o artigo vai falar a respeito de gravidez, aborto e gravidez na adolescência e aborto, tá? Aí no desenvolvimento você vai dizer, você é contra o aborto na adolescência, mesmo que a menina não tenha condições físicas de poder gerar, e aí você vai argumentar o porquê de você ser contra o aborto. O porquê de você ser contra o aborto. E aí você também deve, para evitar que o leitor comece a ler e pensar, questionando aquilo que você está dizendo, além dos argumentos para provar que você é contra, você faz uso também de contra-argumentos, prevendo que o leitor, ao ler isso aqui que eu estou dizendo, ele vai questionar que, se não tem condições físicas, a menina pode sofrer danos irreversíveis, né, danos para toda a vida. Então, eu preciso arranjar um contra-argumento para isso. Então, você vai lá e contra-argumenta sobre essa possibilidade também. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Tá?
Aí você pode apresentar dados, informações e discurso de autoridade. O que seria esse discurso de autoridade? Bom, dados, informações e discurso de autoridade é aquilo que você coleta nos meios legais. Então, por exemplo, você foi lá no IBGE e pegou dados que informam a quantidade de abortos que as adolescentes praticam por ano, a quantidade de adolescentes que perdem a vida por conta de um aborto mal feito, e e outras tantas informações vinculadas ao tema. Isso você apresenta para justificar seus argumentos, ok? Por fim, a conclusão do artigo é onde você faz uma retomada da sua tese, né? E propõe uma proposta de intervenção. Ou seja, é onde você retoma, reafirmando a sua posição de ser contrário, e onde você sugere, sei lá, uma campanhas públicas de conscientização para que os adolescentes tomem mais cuidado, campanhas para uso de preservativo ou uso de anticoncepcional para evitar a gravidez indesejada na adolescência. Né? E isso seria uma proposta de intervenção. Mas isso você só pode colocar na conclusão. Então, recapitulando, nós temos introdução, é onde você fala a respeito do problema e se posiciona. No desenvolvimento, você argumenta e contra-argumenta, você argumenta para justificar seu posicionamento, e você prevê também o que o leitor pode pensar a respeito e contra-argumenta a respeito desse pensamento do leitor. Por fim, na conclusão, você reafirma a sua posição, né, se contra ou a favor, e propõe uma solução para aquele problema. Isso seria a estrutura básica de um artigo de opinião, certo? Informações importantes. O artigo de opinião, por tratar de temas da atualidade, temas polêmicos, como esse de gravidez, aborto e gravidez na adolescência, é um tema polêmico, né? E até mesmo provocativos, exigirá, exigirá do autor competência para a seleção dos melhores argumentos. Érica de Jesus Ramos. Os melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias. Tá? Então, isso é importante. Ou seja, se preparar para fazer aquilo. Né? Colher informações, conseguir subsídios, dados que vão ajudar você a estruturar o seu texto, tá certo? Estruturar o seu texto de forma que a pessoa leia e veja que tem princípio, meio e fim, certo? Tem alguém com áudio ligado aí, por favor? Obrigado. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Veículos de comunicação pode ser jornal, revista, site, e aí você não tem um público específico, qualquer um tem acesso, qualquer um pode ler. Né? Então, você precisa prever, estar preparado para isso. Nesse sentido, é fundamental adequar a linguagem, prevendo as características do público que acessa a determinado meio. O que ele quer dizer como adequar a linguagem? Esse adequar a linguagem significa que você. Esse adequar a linguagem significa que você deverá nem usar uma linguagem muito simplista, muito simples, e nem usar uma linguagem técnica. Na verdade, a ideia é botar na cabeça do articulista, né, daquele que escreve o artigo, que ele não deve usar uma linguagem técnica demais. Por quê? Porque as pessoas que vão ler provavelmente não têm o mesmo perfil técnico que ele. Logo, as pessoas podem não entender o que ele está, as informações que ele está tentando passar. Né? Então, é tentar passar uma informação técnica da maneira mais simples possível. Desculpem, não precisa ser muito, não precisa ser também usar um linguajar inadequado, como gírias e outras coisas, né? Regionalismo, gírias e outras coisas. Mas usar uma linguagem dentro da norma culta.
usaram a linguagem. Eu precisei remover o rapaz, né? Não estava dando. Então, assim, você não utilizar uma linguagem baixa demais, uma linguagem com erros, gírias e tal, essas coisas, mas também nem usar uma linguagem técnica que dificulte a compreensão do seu artigo. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Eu acho que eu já falei isso, mas, rapaz, tiraram minha atenção aqui. Nesse sentido, é fundamental adequar a linguagem. Pode ser, eu já falei. O título deve ser atrativo, convidativo. Ou seja, a pessoa precisa sentir a vontade de ler, ou pelo menos se interessar, primeiro pelo título. Tá? Ler o título já chamou a atenção, ela já está ali com vontade de ler por conta do título. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. Assim, se no título você já dá uma pistazinha de mais ou menos os posicionamentos a serem assumidos nesse artigo, o leitor ele já pode se interessar a ler ou para concordar com você naquele artigo, ou para discordar. Então, ele vai ter o interesse de ler para ver quais argumentos você está. Se ele não concorda com a ideia, ele já. The Bluetooth device is ready to pair. O pessoal, Érica, eu não sei o que está acontecendo aí. Agora, seu microfone abriu aqui, foi bem estranho. Eu vou fazer igual eu fiz com o Ricardo, tá ok? Eu vou estar de boa, sossegado, vou continuar. Se acontecer de novo, eu removo você da sala. Certo? Então é isso. Sendo criativo no título, você já atrai possíveis leitores. Tanto aqueles que vão ler para já pensando no título concordar com você, quanto os que vão ler para poder discordar, ok? É permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo, muitos articulistas optam pela terceira pessoa. Quando você usa a primeira pessoa no singular, você está dizendo eu. Normalmente, quem escreve artigo não é muito. Não combina muito, não gosta muito disso. Então, ele utiliza a terceira pessoa, tá? Então, ele fala sempre que os estudos mostraram, no geral, as pessoas pensam. Então, ele tenta tornar aquilo um pouco mais impessoal, mesmo ele expressando as ideias dele. É claro que você pode escolher escrever em primeira pessoa sem problema nenhum. E é bem possível que a gente encontre artigos de opinião escritos em primeira pessoa. Considerando as características do veículo de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Né? Linguagem direta, para que o texto seja curto, então você fala o que você pretende falar sem ficar fazendo floreios. É uma linguagem objetiva, então você apresenta o problema, opina sobre ele, argumenta e contra-argumenta e sugere uma sugestão, sem ficar indo e voltando, dicas, não, dando posicionamentos de outras épocas e tal, fazendo comparações. A linguagem simples, né, para que as pessoas não tenham problema de interpretação, e harmônica, né? Aí eu trouxe aqui uma questão com um artigo de opinião. Looking for students. It's said that a species of treated when the pollution decreases to the point of putting it in a condition of exhibition. This process is the result of economic exploration and material development and affects birds and mammals across the planet. In the topic, this may be the case for students. Interestingly, while the students' population is increased, that of students seems to be decreasing. Paradox. Looks like it, but maybe it isn't.
A student is someone who regularly attends a course of any level, duration, or specialty with the supposed purpose of acquiring knowledge of or being entitled to a degree. The student, on the other hand, is an anonymous being who seeks a new competence and intends to exercise it for the benefit of himself and society. This is what seems to be happening among us. While the number of students in primary, secondary, and higher education grows, we are haunted by signs of the disappearance of students among the students' masses. De acordo com o texto, a pessoa que busca conhecimento desenvolve competências e as usa para seu benefício e em benefício da sociedade. Essa é a definição para aluno, estudante, cursista, aprendiz ou estagiário. Bom, o texto aqui aborda, aborda basicamente definições para as pessoas que vão à escola, conseguir formação, né? Não professores, mas sim alunos, estudantes, né? Cursistas, para as pessoas que vão à escola. E aqui ele dá uma definição, que é basicamente essa aqui, né? Que a pessoa que busca conhecimento desenvolve competências e usa em seu benefício, em benefício da sociedade. Essa é a definição para aluno, para estudante, para cursista, aprendiz ou estagiário. Aí eu vou apresentar a resposta aqui para vocês. É a definição para estudante. E aí ele faz uma pequena definição para os outros itens, tá? Ele faz uma definição para os outros itens. O texto todo faz um comparativo entre aluno e estudante, sendo o segundo a definição colocada no enunciado da questão, tá? E aí ele fala a respeito da vantagem de você ser um estudante, porque o estudante ele está o tempo todo buscando o conhecimento, enquanto um aluno, segundo ele, na definição que ele deu, que a pessoa deu ali ao artigo, o aluno não. Então, isso é uma opinião dele, né? Por isso, um artigo de opinião. Eu vou parar aqui essa apresentação para a gente ir para o roteiro. Vamos pegar lá nosso roteiro, ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Bom, então tá lá. Apresentação do gênero textual, artigo de opinião. Nós vimos o gênero textual, né? O que é o artigo de opinião, as características, estrutura, informações importantes e a questão do Enem. Essa tarefa estará aberta até o dia 27, tá? Hoje é dia 17, então vocês vão ter 10 dias para fazer essa última tarefa. E isso, o que eu disse para inglês e filosofia vale para o WhatsApp 1. Né? Nós vamos, as tarefas estarão lá até o dia 27, no dia 27 serão todas retiradas. Então, quem fez, fez até o dia 27, quem não fez, paciência. E aqui está as tarefas, aqui estão as questões dessa semana, tá? Semana 10, nós temos lá um texto chamado Social Networking, Good or Bad? Redes sociais, boas ou ruins? Essa é a questão 1, tá? Na questão 2, nós temos lá Champs Gift for Numbers. Tá? É um texto, chimpanzés trabalham com números, né? Os chimpanzés, no caso, eles participam de um jogo com números, ok? É um texto que fala a respeito de um experimento que foi feito e há aqui uma opinião do autor, né? O texto 3, Can conscious consumers save the world? Os consumidores conscientes, né? Eles salvam o mundo, e aí fala a respeito do consumo consciente e do consumo inconsciente, sempre opinando. Aqui nós temos o texto 4,
Where did the middle class jobs go? Onde estão os empregos da classe média? Aqui também apresenta dados estatísticos, vocês vão ver, e depois ele opina a respeito de como, por que caiu tanto, por que diminuiu tanto empregos para a classe média. E por fim, a questão 5, essential or superfluous? Essencial ou supérfluo? E aí ele faz um comparativo entre as aquisições de bens materiais que as pessoas fazem, alguns essenciais, outros supérfluos, né? E aí você precisa ler o texto, entender e aí responder a questão, marcando aqui de A a E qual a alternativa correta, ok? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então é isso, essa é a atividade que deverá ser realizada até o dia 27. Alguém ficou com alguma dúvida? O pessoal que está na sala ficou com alguma dúvida a respeito do que é para fazer? Lembrando que, ainda hoje, o roteiro, essa aula gravada, o link para o meu blog, onde eu coloquei lá artigo de opinião também, o que eu apresentei em slides, está lá em formato de texto, vai estar no meu blog, eu vou colocar o link para que vocês, se quiserem, dê uma olhada novamente, né? Pessoal, eu pedi no início e acabei me esquecendo, a prática diminuiu. Dá um pulinho no chat e dá um oi lá para mim, por favor, para eu registrar a presença de vocês aqui nessa aula de hoje, ok? Basta escrever oi tudo minúsculo, tá certo? A aula gravada, o formulário, isso, Igor, beleza. A aula gravada, o formulário, o roteiro e o link para acessar o meu blog no artigo de opinião e poder tirar mais alguma dúvida. O que não impede você de fazer uma pesquisa por conta própria aí no Google a respeito de artigo de opinião, tá certo? Boa sorte na tarefa. Eu perguntei, até agora ninguém me respondeu nada, nem no chat não colocou. Alguém teve alguma dúvida a respeito do que é para fazer na tarefa? O Wesley disse que está tranquilo. Então, beleza. É o de sempre, né, Wesley? Luiz também disse que não, Josiane disse que não. É o de sempre, né? Depois de apresentar o gênero textual, eu ofereço questões a respeito desse gênero para que vocês possam treinar a leitura em inglês, a interpretação e responder as questões com êxito. Né? Então, ficamos por aqui. Me despeço de vocês até o próximo módulo do WhatsApp. Né? Como eu disse, eu acho que antes do final do ano teremos mais um módulo. Professor, as respostas, Érica está perguntando, professor, as respostas são para entregar na escola? Não, querida, vai ter um formulário do Google. Essa tarefa que eu acabei de mostrar, ela está num formulário lá no Google Classroom, tá? Você abre, preenche e entrega. Se você pega a atividade na escola, me procure na escola até sábado, tá? Me procure na escola até sábado e pegue impresso comigo, você leva para casa, faz e me devolve. Tá certo? Respondido, Érica? Beleza. Pois é, pessoal, Lucilene acabou de chegar, mas infelizmente terminamos, né? Por hoje, por esse primeiro módulo, e retornaremos em breve. Brinquei até na escola hoje, que hoje foi o último episódio da primeira temporada, e voltaremos com a segunda temporada antes do final do ano. Ok? Goodbye. See you next class in the Getúlio Vargas School. Ok? Bye bye. Eu vou parar a gravação aqui. Bye bye.